Olá, cara amigo, cara amiga. Muito obrigado por sua audiência para mais um desafio. Programa Alfredo Marques em Questão, trazendo assuntos bombásticos. E hoje, para discutir com a gente, tem colega advogado, aliás, dois nobres colegas advogados. Um deles, Cláudio Justa, que também tem uma expertise na área prisional e conhece de cátedra essa questão. Capitão Wagner, deputado federal, pré-candidato a prefeito de Fortaleza, e o vereador do município de Maracanaú, também colega advogado, Rafael Pessoa. Nós vamos tratar dos seguintes assuntos. Tortura nos presídios cearenses. Parece que o governo Camilo Santana faz vista grossa e autoriza transformar as instalações públicas em um verdadeiro inferno. Tem mais. Ciro Gomes foi preso na época da ditadura militar, mas lá confidenciou que defendia não se apurar a tortura na época da ditadura. E mais, vem aí duas CPIs, a CPI da Vaza Jato e a CPI da Vaza Toga. O Brasil vai tremer. Ontem Gilmar Mendes já saiu com uma conversa fiada dizendo que era inconstitucional. Constitucional para as negas dele. Já já a gente conversa aqui. Vamos começar com a confusão. Tortura no Ceará. Vamos lá, doutor Cláudio. Vamos começar aqui a Araca. Um jornal, uma revista, Brasil de Fato, publicou uma longa matéria e foi reproduzido por vários outros veículos de imprensa, dando conta de torturas nas dependências das diversas instituições prisionais aqui do Ceará. Você que conhece o assunto, que acompanha isso bem de pertinho, o governo do Estado não se pronuncia, o que é que diz? Boa tarde, Alfredo. Mais uma vez, um prazer estar aqui no seu programa. Sempre me sinto com muita liberdade, né? Já lhe disse isso e repito. Aqui é a TV da Liberdade, o resto tudo conversa fiada. Inclusive, nessa matéria, eu fui entrevistado. O que é que acontece? Você teve um problema que o Conselho Penitenciário, na época, eu era presidente do Conselho, já vinha denunciando cerca de 4 anos, né, desde o início da gestão do atual governador, Camilo, reeleito, de que o sistema penitenciário estava sendo negligenciado e havia infiltrações de facções criminosas, coisas que eram negadas pela gestão prisional, pela inteligência de segurança pública, pelo secretário de segurança pública, ao tempo o delegado Delcy dizia que não existiam facções criminosas, né, facções atuando no estado do Ceará, notadamente dentro do sistema penitenciário. Quando nós tivemos a grande crise do sistema, que eclodiu a partir, né, no contexto ali da greve dos agentes penitenciários, em que o Estado, de forma reducionista, apontou apenas a greve como fator desencadeante, sem levar em conta toda a conjuntura, né, do sistema penitenciário, negligenciado, inclusive, orçamentariamente. Para você ter uma ideia, numa pasta que tem uma demanda crescente, o governo corta 25%. Ora, se você tem... Ele aparelhou a polícia ostensiva, consequentemente, você aumenta o número de encarceramento. Concorda? Sim. E como é que você reduz o orçamento da pasta que vai custodiar? Então, bom, tem um número aqui que eu vou até corroborar com o que você está dizendo. Capacidade nas 32 unidades prisionais, 11.651 presos. População carcerária recolhida, 24.700. Tem 13 mil pessoas a mais, um amontoado em cima do outro. Esse é o dado consolidado de 2017. Nós temos mais. Então temos mais. Então vamos aqui. Você teve, então, uma infiltração de facções criminosas que se revelou claramente, o governo não podia mais recuar quando se teve as rebeliões, as cadeias foram tomadas e foi chamado um especialista em distúrbios prisionais, que foi o atual secretário, Mário Albuquerque. Ao tempo, ele dirigia a FIPT, que é uma força especializada para intervenção prisional, então o sistema estava em colapso. As unidades penitenciárias, as 12 maiores unidades penitenciárias, estavam tomadas, só para contextualizar, o Wagner acompanhou isso também, estavam tomadas pelos presos, eles estavam rebelados.
a área administrativa para as carceragens, o agente não tinha acesso. Então, o que foi feito foi chamado a Força Especializada, chamada a Força Nacional para dar segurança externa, né? E foi chamada a FIP para fazer uma intervenção. E a tortura? Calma, aí, com a metodologia interventiva. Daqui para dezembro você termina na história da calma. Essa metodologia, né, que eles, é exatamente um uso forte de disciplinar de força. Em condições de rebelião, é um método útil para que você retome o controle. Agora, no momento que você pega esse procedimento e rotiniza em condições desfavoráveis, ou seja, se você tem uma população carcerária muito acima, se você não tem oferta de vagas, você usa um método de força para contenção disciplinar, isso aí se caracteriza como tortura institucional. Bom, eu vou aqui... Que foi o que o mecanismo de combate à tortura vai identificar. Nesse documento diz o seguinte, falando-se da truculência, Rafael, diz assim, que a prática foi definida abertamente por Mauro Albuquerque durante uma audiência realizada na Câmara Municipal de Natal, 12 de setembro de 2017, quando ele era secretário da Justiça e Cidadania. Dizia ele que os penitenciários deveriam lesionar dolosamente os dedos das pessoas presas com o intuito de prevenir eventuais agressões. Quando se bate nos dedos, falo isso que não é porque não deixa marca nos dedos, não, porque deixa marca. É para eles não terem mais força de pegar uma faca e empurrar no agente, para não ter mais força para jogar pedra. Talvez fosse mais interessante cortar as mãos. Pois não. Não, eu só queria fazer uma observação. Isso pressupõe, essa reação, ela pressupõe que o preso está reagindo. Então, amotinado, insurreito, né? Não, e rendida a capacidade do comando de voz, você avança progressivamente para a força. Então, isso pressupõe que o preso está em condições de resistência. Mas o que o mecanismo mostrou é que essas lesões nos dedos estavam ligadas à situação que eles já estavam rendidos. Então, você tem a lesão no dedo e na nuca. Então, havia aí uma operação de redução de capacidade reativa do preso, mas ele já em condições de rendição. Isso sim é que foi apontado pelo mecanismo. Doutor Rafael. Bom dia. Primeiro cumprimentar aqui o nosso deputado Capitão Wagner, doutor Cláudio, nosso colega advogado, Alfredo, sempre um prazer também estar nesse debate aqui, sempre proveitoso para que a gente possa discutir junto com a sociedade. Primeiramente, a tortura é nefasta, né? Se fala de tortura desde a época da ditadura, tortura e vai se combatendo essas questões, e hoje em dia a gente tem esse anúncio de tortura dentro dos presídios aqui do estado do Ceará. Alfredo, hoje nós estamos pagando pela negligência já da organização do crime organizado. Como assim a organização do crime organizado? Eu escutei já de magistrado e tudo, foi feito na época da Secretaria de Justiça, quando o detento era apreendido, era tirado de circulação, perguntava, você é qual facção? Aí mandava para o presídio A, presídio B ou presídio C. E isso fazia com que o crime organizado se organizasse dentro dos presídios. Foi quando houve essa intervenção, o Estado antigamente não conhecia que as facções estavam instaladas aqui no nosso Estado, mas quando tomou conhecimento veio o secretário Mauro com essa forma de agir. A princípio, solucionou, mas a gente tem que se preocupar no amanhã, porque tortura não ressocializa ninguém. A gente tem que preocupar com os equipamentos do nosso Estado para a questão da ressocialização. Porque já há tortura, Alfredo, pelas condições do ambiente nos presídios. Se você chegar nas celas, aquela questão do calor, a alimentação que muitas vezes reclama, ali já é uma tortura constante do Estado com relação a isso. Então, essa discussão a gente tem que levar à tona. Eu sei que, Capitão Wagner, eu sei que para quem está trabalhando para garantir segurança, ele se expõe a sua vida, a dignidade, a integridade física, a sua integridade física, muitas vezes expõe até a família, porque quando a gente trata de crime organizado, as ramificações se dão fora dos presídios. É comum nos presídios os bandidos se comunicarem e continuarem perpetrando crime, mesmo não estando lá. E as ameaças transcendem os muros do presídio,
a figura do agente prisional e alcança a família desses agentes prisionais. Eu compreendo tudo isso. Mas como é que o senhor vê essa questão e se o governo do Estado tem tomado alguma medida para sanear o problema, para evitar esse tipo de agressão e também para garantir a integridade física dos policiais? Alfredo, primeiro bom dia para você, para o meu amigo Cláudio, vereador Rafael Pessoa. Bom dia para quem está nos assistindo nesse momento. Primeiro, eu queria atualizar os dados que você apresentou aqui no começo do programa. O meu amigo Cláudio me corrigir se eu estiver errado. Hoje nós temos cerca de 13 mil vagas nos presídios cearenses e temos cerca de 28 mil pessoas encarceradas. Aumentou. Daí, né, já se tem a situação que foi falada aqui pelo meu amigo Rafael Pessoa, né, que é um ambiente que cabe 13 mil pessoas, você tem 28 mil pessoas, já há aí um desrespeito a essas pessoas que lá estão. Só que a gente tem que fazer uma análise também, muito cuidadosa, que nós chegamos aqui no Ceará a uma situação que merecia, eu acho que todos vão concordar comigo, uma ação enérgica por parte do poder público, em especial do Executivo, para trazer de volta o domínio das unidades prisionais para o Estado. O Estado estava se submetendo às facções, como muito bem falou o Cláudio. Eu só vou fazer uma correção na fala do Cláudio, porque, na verdade, a inteligência sabia, sim, não fazer era passar as informações para a imprensa e para a população como um todo. A inteligência conversava com a gente tinha acesso, negava publicamente, como o Cláudio está falando. O Cláudio, com muita coragem, presidente do Conselho, veio a público dizer o que de fato acontecia nos presídios cearenses. Havia necessidade dessa ação enérgica por parte do Estado. O Mauro teve aqui em 2016, naquela época em que as rebeliões resultaram na morte de diversos detentos, ele veio trazer de volta o domínio das unidades prisionais, só que foi para o Rio Grande do Norte e assumiu lá a Secretaria de Administração Penitenciária. E lá eu vi o Mauro agir, trabalhar e sugerir, inclusive, ao governador Camilo que o convidasse a vir aqui para o Estado do Ceará. A grande diferença, e o Mauro nos apresentou isso lá no Rio Grande do Norte, é que lá no Rio Grande do Norte, as instituições que são responsáveis pela fiscalização, o Ministério Público, o próprio Conselho, o Judiciário, estiveram muito presentes. Sempre que havia uma denúncia, estiveram presentes, e o Mauro, até por questão de legalidade, manteve a transparência das suas ações. Então, se há denúncias nesse momento, o que pode nos tranquilizar é a abertura das unidades prisionais para quem, de fato, tem a responsabilidade de fiscalizar, seja o Ministério Público, o próprio Judiciário, o Conselho, para que eles estejam presentes, verificando se há, de fato, algum excesso, e a gente tem que ter cuidado para a gente não generalizar e achar que todos os agentes prisionais, que todo mundo que está hoje na administração penitenciária, está praticando tortura. Se há alguma tortura, se existe, que seja investigado e o responsável seja punido. Até porque a gente é contra qualquer tipo de ilegalidade. Mas o que a gente pode perceber nesse momento, Alfredo, é que, de fato, voltou para as mãos do Estado, a administração dos presídios, a própria limpeza das unidades. Isso demonstrava, capitão Wagner, que nós tivemos a oportunidade de tratar desses temas ao longo de muitos anos. Demonstrava só que faltava vontade de fazer. Na hora que quis fazer, resolveu o problema. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a preocupação do governador com a sua reeleição foi a grande responsável por não ter tido uma ação mais enérgica. Eu acho que se ele tivesse sido um pouquinho mais proativo e no começo da gestão lá já tivesse feito isso, ele teria colhido frutos na reeleição dele. É tanto que agora não começou, na população sofreu, mas esteve do lado das autoridades. Todo mundo sabia que na hora que tivesse que moralizar o sistema prisional, a consequência viria. Ia ter reação, né? Iam ter reações que foram reações que já eram esperadas pelas forças de segurança, mas a união, e aí a gente tem que registrar, do governo do Estado com o governo federal, no momento, aqui em 2019, com a Força Nacional vindo, a PRF aumentando o efetivo aqui, a PRF mandou, se eu não me engano, 2 aeronaves aqui para o Estado do Ceará para transferir presos para unidades prisionais federais. Então, essa união foi a grande responsável pela redução da violência no Estado do Ceará em 2019. A gente fica até preocupado e chateado quando um quer puxar a sardinha para o seu lado, quando o governo do Estado diz, não, foi a ação do governador Camilo que resolveu sozinho. Não foi. Foi sim a ação do governador Camilo, somado à Assembleia Legislativa que foi convocada durante o período de recesso para votar leis que permitissem convocar policiais que estavam já aposentados, que permitisse contratar mais policiais no seu horário de folga e pagar a gratificação. Então, a Assembleia agiu, o governo do Estado agiu, o governo federal agiu, deputados federais, a sociedade toda se uniu, meu amigo Cláudio, e por conta disso a gente teve um resultado positivo. Quando a gente fala de segurança pública, a gente tem que tirar a questão partidária de lado. Naquele momento eu fui lá me colocar à disposição do governo do Estado, algumas pessoas me criticaram. Ora, eu vou deixar o povo do Ceará sofrendo, não vou fazer nada.
Fui lá me colocar à disposição, fomos ao ministro Sérgio Moro, fomos ao general Teófilo, tivemos o governo federal trabalhando e, graças a Deus, o resultado foi positivo. Bom, nós vamos encerrar este bloco, já anunciando que vamos tratar nos blocos seguintes, que dizem respeito aos seguintes assuntos. Ciro Gomes foi preso na época da ditadura militar, aquelas prisõezinhas de Araque de meia hora. E o presidenciável tem documentos que comprovam que ele defendeu que não deveriam ser apurados os crimes de torturadores. E mais, vem aí a CPI da Vaza Jato, da Lava Toga, e mais vem CPI de toda a natureza aí. A confusão está só se começando. E vou fazer aqui um registro. Presentes no estúdio estão Reinaldo Barroso, administrador de empresas, e o jornalista Nazareno Rocha, que vem dar aqui o ar da graça e contribuir para uma discussão cada vez melhor. No próximo bloco, o bicho pega, não saia daí. Conheça agora Best Sellers Blend PRS Vit. Você já pode comprar online o melhor suplemento alimentar dos Estados Unidos para ajudar a controlar o apetite e perder peso de maneira saudável. Best Sellers Blend reúne um único suplemento, ingredientes que ajudam a melhorar a energia e o metabolismo e controlar seu apetite durante todo o dia. Compre agora mesmo em prsvitamins.com e receba nossos produtos direto em sua casa. Você sabia que a Faculdade Anísio Teixeira é uma das melhores faculdades do Brasil? Se formar na FAT é ter a certeza de que o sucesso no mercado de trabalho é certo. Para isso ser possível, contamos com laboratórios de ponta, equipados com o que há de mais moderno em tecnologia de ensino. Nossas clínicas e escolas oferecem ao aluno toda a estrutura necessária para as aulas práticas. Quem estuda na FAT tem a oportunidade de aprender com os melhores profissionais do mercado de trabalho. Nosso corpo docente é formado por professores mestres, doutores e especialistas em diversas áreas. E você? Tá esperando o quê para estudar em uma das melhores faculdades do país? Breve estaremos na cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Faculdade Anísio Teixeira, a faculdade pronta para o hoje. Eu vim recarregar minha carteirinha, né, porque é o meio que eu mais utilizo no ônibus. Eu não gosto de utilizar dinheiro, eu acho que é bem obsoleto. O cartão avulso ele é comercializado por R$4, não precisa de cadastro e o usuário pode comprar em qualquer terminal, aqui no Sindônibus ou nas farmácias Pague Menos e em outros postos de venda que a gente tem cadastrado no site da Libercard. Durante 2 horas eu posso rodar a Fortaleza. Pela essa praticidade eu resolvi tirar minha segunda via e ter meu bilhete único. Olha, estamos de volta, a gente não para de rir aqui no programa. Bom, você que está em casa, nós vamos tratar do seguinte tema. Ciro Gomes, quando jovem, ainda estudante, tinha uma militância política, não era uma militância política de esquerda, ele nunca foi o subversivo que diz que é hoje, tá certo? Ele nunca vestiu nenhuma camisa vermelha, pelo que eu me lembro do passado dele, tá? Apesar de estar hoje no PDT, com o lenço do Brizola, desenterrando a bandeira do pedetismo, do trabalhismo, tudo conversa fiada. Quem sabe do passado dele sabe quem é ele. Né? E eu me lembro disso também, porque apesar de eu estudar noutra universidade, ele estudava na UFC. E aí nós fomos contemporâneos, mais ou menos, de militância política. E aí você identifica os grupos e o que cada um representava naqueles grupos. Bom, na época havia muita turbulência institucional por conta da ditadura militar. E havia uma tentativa de se afrontar os militares no poder, a luta pela liberdade de expressão, enfim. E isso chegou muito fortemente no meio estudantil. Lá, numa das ações da polícia, prendeu muitos alunos e também foi preso Ciro Gomes, dentre um grupo de alunos, 10 alunos mais ou menos.
Lógico que essa prisão foi uma prisão só para tomar os nomes e dizer, amedrontar quem estava ali na manifestação. Mas com Ciro foi feito também um relatório, porque eles acompanharam o Ciro num discurso, que o Ciro teria feito um discurso, e no discurso foi tudo que os militares queriam ouvir. Era na época de que se discutia a anistia ampla, geral e restrita. Por quê? Porque era para não continuar com os processos contra as pessoas de esquerda. E o que é que os torturadores queriam? Os torturadores queriam que, mesmo considerado o crime deles como imprescritível, abomináveis por toda a questão humana que há, eles queriam também o direito a passar a borracha no passado, né? E aí o Ciro está dizendo que, sob pena de recrudescer, da ditadura voltar, e os militares não aceitarem os termos, nós tínhamos que nos calar e aceitar aquela situação como razoável. E isso é objeto de um vídeo e de questionamentos do jornal Diário do Centro do Mundo. O jornalista Joaquim de Carvalho apresenta o seguinte vídeo. Vamos dar uma olhada. Tá aqui, olha, vocês estão observando aqui, olha, essa aqui é uma matéria do UOL, saiu no ano passado, teve pouca repercussão, tá? Militares monitoraram Ciro Gomes durante e após o fim da ditadura, tá? Aqui. Essa matéria foi no dia 6 de agosto de 2018. Então vamos ler aqui, olha. O candidato à presidência da República, Ciro Gomes, foi monitorado por órgãos de inteligência das Forças Armadas durante a ditadura e após o fim do regime militar. Fichas armazenadas pelo extinto Serviço Nacional de Informações contêm relatos feitos por militares sobre a vida política de Ciro, como sua prisão em 79 durante uma greve em Fortaleza, e contam detalhes de um encontro estudantil em que ele se posicionou contra o julgamento de torturadores que atuaram durante a repressão. Isso é sério, tá? Ciro Gomes não respondeu aos questionamentos, está falando aqui. Os documentos obtidos pelo UOL estão armazenados no Arquivo Nacional e foram produzidos entre 79 e 88. Eles compreendem o período em que Ciro foi militante estudantil, deputado estadual e concorreu ao cargo de prefeito de Fortaleza. Mesmo com o fim da ditadura, o SNI continuou a funcionar até ser extinto pelo ex-presidente Fernando Collor, hoje o PTC não é. Em um documento de 7 de agosto de 79, militares da agência do SNI em Fortaleza fizeram relatos sobre a greve de motoristas e trocadores de ônibus da capital cearense ocorrida em junho daquele ano. O arquivo, classificado como confidencial, conta que movimentos esquerdistas se manifestaram a favor da greve e fizeram a distribuição de panfletos, e que foi nessa ação que Ciro e outros 11 estudantes foram detidos. Então tem aqui, ele participou de um movimento grevista no dia 7 de agosto de 79. Aí foi lá e eles, ali houve uma manifestação deles discutindo. Nessa ocasião ele estava participando em 79 como estudante estudantil, está aqui o nome dele, é Ciro Ferreira Gomes, e ali vários estudantes foram presos, ele inclusive. Aqui fala, o documento não fornece mais detalhes sobre a prisão do então estudante de Direito da Universidade Federal do Ceará. O arquivo oferece mais informações sobre a atuação de Ciro Gomes como militante estudantil produzido pelo CISA, essa que é importante, Centro de Informações da Aeronáutica do Rio de Janeiro, em setembro de 79. O documento também foi classificado à época como confidencial. Tá aqui, olha. Confidencial. 3 meses depois de ter sido detido em Fortaleza, Ciro foi a São Paulo para participar do primeiro Encontro Nacional dos Estudantes Não Alinhados, que reunia estudantes críticos a lideranças de esquerda que, à época, dominavam o movimento estudantil do Brasil, em especial o comando da UNE. Bom, aqui é o verdadeiro Ciro. Teve evento lá em Fortaleza, você viu que não há mais detalhes. Agora, você veja, 3 meses depois, ele foi para este encontro de estudantes não alinhados, que era estudante de direita na época. Nesse mesmo ano, Ciro fez parte de uma chapa para disputar o comando da identidade, mas seu grupo perdeu as eleições. Aí veja o documento. O documento produzido pelo CISA Rio de Janeiro faz um relato das propostas apresentadas por Ciro e outros estudantes durante o encontro. Então tem aqui, olha, está aqui o Ministério da Aeronáutica, o Serviço de Informações, que integrava lá o sistema do SNI, tá? O Encontro Nacional de Estudantes Não Alinhados, por estudar, olha, no dia 13 de setembro de 79, essa é a ficha, está vendo aqui, né? 13 de setembro de 79. Aí ele diz aqui, olha, um trecho que fala dele. Dando continuidade à pauta
entrou em debate o item anistia. Foram tecidas considerações sobre o significado do termo e sua abrangência. O estudante Ciro Ferreira Gomes, está vendo aqui? Estudante Ciro Ferreira Gomes considerou que deveria ser esquecida a ideia de julgamento de torturadores, que era defendida por Volber Lopes Pinheiro Júnior, uma vez que não há documentação legal que comprove os crimes da repressão. Este era o argumento daqueles que não queriam, era julgamento, era investigar os torturadores, que queriam, na verdade, que ninguém falasse sobre o Fleury, aqui de São Paulo, o brilhante Ustra, isso que está se falando até hoje. Tá? Isso é uma defesa dos torturadores. Por outro lado, os crimes comuns já estavam sendo anistiados, que a luta agora era contra os crimes políticos, que a expressão punição dos torturadores era por julgamento sumário, e não se pretendia isso, e sim o julgamento dos torturadores, mas que essa composição poderia dar à ditadura uma ideia de revanchismo, que poderia endurecer ainda mais o regime. Para o caso, o certo era anistia ampla, geral e restrita. Era a linha do Petrone Portela. Estamos de volta, você pôde ver. Isso aí é uma contextualização histórica que está sendo suscitada agora em razão dos pronunciamentos últimos do Ciro Gomes. O Ciro, de uma hora para outra, passou a ser o defensor da democracia no Brasil, emparedar a esquerda, é quem dita o discurso da esquerda, agora mandou todo mundo catar coquinho, disse frente de esquerda nem pensar, porque ele está fora da frente da esquerda. Paladino da Justiça está aí, olha aí, o passado vem a galope para elucidar muitas questões. Capitão Wagner, o Congresso Nacional busca referências, busca mudança de paradigmas, como a sociedade como um todo. Nós queremos virar páginas. Apanhamos muito no passado, mas os erros do passado, como esses que nós vimos aí, justificam a gente mudar a qualquer preço, de qualquer forma? Qual é a leitura? Alfredo, eu acho que a nível nacional a população tem buscado novas lideranças. Eu acho que hoje há uma escassez muito grande de lideranças nacionais, até pelo resultado da eleição que a gente viu em 2018. A gente imagina que o espaço está aí, o vácuo está aí para ser ocupado, mas para ocupar esse espaço você tem que ter primeiro coerência do que você faz com o que você fala, certo? Você fazer uma coisa e falar outra já tira completamente a sua coerência. Infelizmente, aqui nada pessoal, não é porque sou adversário político, tem vários adversários que eu admiro pela coerência, né, mas o Ciro eu não posso dizer a mesma coisa, né, porque tudo que ele condena ele já fez ou pensou em fazer. Tudo que ele aponta dos adversários, ele já fez ou já pensou em fazer. Basta ver quando ele aponta, por exemplo, que o Eduardo Bolsonaro não deve ser indicado para a embaixada, e quando o irmão dele era governador do estado, ele foi indicado para uma secretaria, o outro irmão era outro secretário, a irmã secretária da prefeitura, e assim por diante. Faltou irmão para ter emprego. Faltou irmão para ocupar todos os espaços. Então, a gente vê, infelizmente, um discurso que se amolda à circunstância. Se para ele é favorável ter um discurso, né, num dado momento, ele tem aquele discurso. Se no outro momento é favorável que ele venha a destoar completamente do discurso anterior, ele destoa, mas com uma tranquilidade enorme. O grande problema para ele é que hoje, com esse acesso à informação facilitado pelas redes sociais, por uma imprensa muito mais livre, fica difícil esconder posicionamentos do passado. Então, é bom que cada pessoa pública, seja ele político ou não, lembre que hoje, com rede social e com essa capilaridade da informação, não dá mais para você agir de forma contraditória, porque facilmente isso vai ser identificado. Um depoimento que você deu lá no passado, vão ter acesso, vão colocar na rede social e vai ficar difícil. Não, esses documentos eram confidenciais até recentemente, eram ultra secretos. Tinha 7 meses quando ele fez isso aí. Né? 79, no ano que eu nasci. Pois é, você era muito jovem, não deu para acompanhar nem a greve dos ônibus que está referida aí. Uhum. Né? Pois bem, a história está pondo a todos nós a prova hoje, né, de lutar pela democracia. Né? E eu acho que a luta pela democracia é respeito aos direitos coletivos, é o respeito ao outro, tá? E você não pode, em determinado momento, ter um discurso e no outro dia você aparecer com outro discurso, como você bem colocou, Wagner. A defesa da democracia é imperiosa, mas quem tem como origem a Arena 1, 2, 3, PSDB e tudo que foi de partido
A direita, agora que se agarrou, aliás, há algum tempo ele se agarrou ao PSB, agarrou-se ao PDT e buscou legenda, porque acabou-se também as legendas. Acabaram-se também as legendas. Não, eu estou falando de partidos que têm um viés ideológico de esquerda, mas acabaram-se as legendas. Daqui a pouco o PDT também vai ficar pequeno para o desejo do Ciro. E eles vão ter que buscar outra legenda, ou criar a própria. Né? Talvez seja isso. Fazer uma análise do Ciro Gomes realmente é uma situação muito complicada, porque a cada dia ele tem uma imagem. Você vê na época do Lula, uma época com o Lula, nosso presidente, era um dos melhores, é o melhor presidente que o país já teve para o Ciro. Depois, o Ciro disse que foi o grande responsável pelo caos que nós estamos vivenciando. Depois dele comer no prato do Lula. Depois dele dizer que ia fazer um levante armado para tirar o Lula da cadeia. Disse que recebia o Moura Bala, né? Garantir o exílio dele, né, que ia armado com grupo, né? Não foi isso, né? Para garantir que o Lula se exilasse na embaixada. Se você puxar, o Wagner, como diz, nasceu em 79, eu nasci em 81, mas gosto muito de conversar sobre os acontecimentos na época da vivência, né? Quando eu nasci em 81, em 82, 83, o Gonzaga Mota, que é meu tio, então o governador, que naquela época, buscando pela redemocratização que houve e toda aquela situação que se vivia, né, a gente sabe algumas histórias de que o que era Ciro Gomes, como é que ele se portava, é aquela, como o Wagner falava mesmo, conveniência, né? Então, se a conveniência da redemocratização, daquele discurso era aquele, o Ciro tinha, se a conveniência é outra, ele tem outra, e assim vai, por isso que é difícil falar sobre Ciro Gomes. Bom, quero deixar claro também aqui e distanciar, porque Cid Gomes é totalmente diferente. Eu vejo já o Cid já bem mais centrado, bem mais coerente com as ideias. Bom, isso aí, Ciro é outro capítulo da novela, né? Vou voltar aqui para o meu amigo Cláudio. Cláudio, Ciro Gomes é candidato à presidência da República. Anteontem, ele fez um comentário. Ele está criando rusga sistemática com a esquerda porque ele precisa se notabilizar, né? E aqui e acolá ele bate, como o capitão bem lembrou, no Lula. E provoca a esquerda. E ele renegou, por exemplo, a possibilidade de uma frente de esquerda, porque a frente de esquerda o exclui. Aí ele sai atirando e, nesse tiroteio, alcançou a candidata do PT no Rio de Janeiro, Márcia Tiburi, a quem ele disse que a senhora, se o senhor tiver problema com pornografia, o senhor tape os ouvidos, porque a expressão não é minha, é do candidato a presidente da República, senhor Ciro Gomes. Mas se o senhor tem preconceito, não gosta de ouvir pornografia, reflita quando ele for falar, porque eu vou dizer o que ele disse. Ele disse que a senhora Márcia Tiburi fazia apologia ao cu. Então, eu vou só chamar a atenção do seguinte. Não, quem disse isso foi o senhor Ciro Gomes. E vou mais. Se ele tem alguma diferença de Bolsonaro, eu não sei, mas os dois devem ter estudado na mesma escola. Doutor Cláudio. Primeiro, eu queria só fazer um resgate, ainda do bloco anterior, que nós não temos, Conselho Penitenciário, que temos aí uma luta de garantia... Mudou de assunto? Calma, de garantia de direitos civis, só porque nós não temos nem nada contra a retomada do Estado, adoção de procedimentos no sentido de disciplinamento de uma unidade prisional. Agora, se o governo não garantir as condições adequadas, esses mesmos protocolos e procedimentos que são reconhecidos até internacionalmente como válidos, eles se tornam tortura institucional. Então, é esse, Wagner, um ponto que é fundamental, eu acho que você concorda comigo quanto a isso. O Ciro é um animal político. Inclusive, ele é um colega advogado, né? Nosso colega advogado, e ele tem essa pegada também da articulação discursiva dentro de uma conveniência de defesa estratégica. Isso aí é da advocacia e é da política. Com o monossílabo que ele usou. Agora, o que é que acontece no caso aí específico que você me relatou do Ciro? O problema é que ele nunca esteve inserido naquilo que nós chamamos... Esquerda é uma palavra que eu não gosto. Eu chamo de movimento de lutas libertárias. Esses movimentos progressistas de lutas libertárias, de garantias de direitos, o Ciro não trafegou isso, ele não fez esse histórico.
Então, quando hoje ele tenta se colocar na brecha desse lugar para ter reconhecimento pela esquerda, para ocupar esse lugar, ele é rejeitado. E aí ele ataca. Então, é importante também ver que existe aí uma incapacidade de adequação na própria esquerda. Entendeu? Porque não há uma coerência histórica da luta dele, da trajetória política dele, com a trajetória das lutas libertárias. Isso é claro. E aí, com relação ao uso aí o cirão desbocado. Isso aí é mais conhecido do que farinha. Agora, e de alguma forma, isso até tem pesa a favor, né? Tem gente que gosta dessa quem gosta, sim. Né? Dessa coisa mais escatológica. Bom, vamos a mais um intervalo e quando voltar vamos tratar das CPIs que estão... Uma já tem coleta de assinaturas e outra está sendo muito discutida no Senado e na Câmara dos Deputados, que é a Vaza Toga. Aguarda aí, voltamos já. Você sabia que a Faculdade Anísio Teixeira é uma das melhores faculdades do Brasil? Se formar na FAT é ter a certeza de que o sucesso no mercado de trabalho é certo. Para isso ser possível, contamos com laboratórios de ponta, equipados com o que há de mais moderno em tecnologia de ensino. Nossas clínicas escolas oferecem ao aluno toda a estrutura necessária para as aulas práticas. Quem estuda na FAT tem a oportunidade de aprender com os melhores profissionais do mercado de trabalho. Nosso corpo docente é formado por professores mestres, doutores e especialistas em diversas áreas. E você? Tá esperando o quê para estudar em uma das melhores faculdades do país? Breve estaremos na cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Faculdade Anísio Teixeira, a faculdade pronta para o hoje. Conheça agora Best Sellers Blend PRS VIT. Você já pode comprar online o melhor suplemento alimentar dos Estados Unidos para ajudar a controlar o apetite e perder peso de maneira saudável. Best Sellers Blend reúne um único suplemento, ingredientes que ajudam a melhorar a energia e o metabolismo e controlar seu apetite durante todo o dia. Compre agora mesmo em prsvitamins.com e receba nossos produtos direto em sua casa. Atualmente, quase 8 em cada 10 passageiros realizam o pagamento através de cartão, seja bilhete único, carteira de estudante ou avulso. Mais de 1 milhão de usuários com cartões ativos e que já utilizam crédito eletrônico e usufruem dos benefícios da integração em todo o sistema de transporte. O Sindiônibus está promovendo no centro da cidade e nos terminais de integração uma operação especial. O objetivo da ação é de orientar a população sobre as vantagens e benefícios dos créditos eletrônicos. Durante a operação, foram distribuídos cartão transporte avulso gratuitos, mediante carga de qualquer valor que pode ser feito na hora, além de orientações sobre o crédito eletrônico. Pela primeira vez que eu estou usando aqui esse VTR aqui, eu acho muito legal porque a gente não fica nas paradas, arriscando a vida a ser assaltado, né? É mais facilidade, eu faço integração. Eu peguei agora há pouco no Mucuripe, aí eu desço aqui e pego o Conjunto Ceará, usando só uma passagem. Porque quando tá recarregado, aí vem um ônibus, às vezes você tá muito apressado, aí quando é o bilhete facilita. É rápido, a gente sobe no ônibus, apresenta o cartão, bota lá na maquinazinha lá e logo passa. Não preciso ficar esperando que as outras pessoas passem, eu passo bem mais rápido do que as outras pessoas. Eu coloquei R$5, foi bem rápido e fácil. Eu achei muito fácil, encontrei vários lugares onde eu faço com bastante facilidade, então já estou acostumada. Inserindo qualquer valor de recarga, de forma rápida e fácil, o usuário pode adquirir o seu cartão de transporte nos terminais de integração, farmácias Pague Menos e em cerca de 3.000 pontos de venda espalhados pela grande Fortaleza. Sindiônibus, sua vida em movimento.
Olá, muito obrigado por sua audiência. Fique se comunicando com a gente através do WhatsApp. Bota o número aí, menino. Só para que você que está em casa possa mandar seu desaforo, sua sugestão, crítica. Olha, dizer o que bem entende. Aqui nós vamos fazer aqui uma compilação do que você nos informa e muitas das informações vamos utilizar nos programas aqui, inclusive as críticas e sugestões. Estamos aqui para melhorar. Bom, sem perder a independência, ainda tem este detalhe. Nós vamos tratar aqui da CPI da Vaza Jato, da Lava Toga, agora estou certo, Wagner? E de outra CPI, do CPI do início dos tempos, ou do fim dos tempos. Vamos tratar de tudo agora. Antes de mais nada, queria que você, em casa, acompanhasse um vídeo onde fica patente um crime que foi perpetrado no âmbito da sede da Polícia Federal, onde estava preso uma pessoa da Lava Jato, nos primórdios da Lava Jato, o doleiro Alberto Youssef, e lá foi grampeado esse vigarista sem determinação judicial. Na oitiva da delegada da Polícia Federal, ela confirma. E o que é pior, o marido dela tem ligações com o Moro. Vamos dar uma olhada. Bom, indo agora especificamente aos fatos em torno do dia 13/5, do encontro do equipamento. Em relação a esse equipamento que foi encontrado na escada do 2º andar, a senhora efetivamente determinou ao APF Dalmei que fizesse essa instalação naquele local? Sim. E havia alguma determinação judicial para essa instalação? Tinha, enfim, algum procedimento em andamento? Não. Qual a circunstância dessa instalação? Determinação judicial ainda não. Bom, doutor Rafael, vou aqui me reportar ao querido amigo que aprendeu com Rui Barbosa. Olhe, coloca um grampo na sede da Polícia Federal, na sede de um bandido, sem autorização judicial. Que valor tem essa prova, querido amigo? Alfredo, com certeza. Além do crime. A ilicitude é nula. Nós estamos vivenciando num momento difícil, né? Veja, recentemente o STF anulou uma decisão do juiz Sérgio Moro em face do ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, porque... Aldemir Bendini. Porque entendeu que quando, nas alegações finais, que foram apresentadas concomitantes com o delator e delatado, entendia de que o delatado, né, deveria ter a oportunidade de saber o que o delator falou para poder exercer o seu contraditório e sua ampla defesa. Como jurista, eu vi a população, vi no Brasil todo, a imprensa dizendo, então vão acabar com a Lava Jato, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas como jurista, como advogado, ao meu sentir, é uma decisão bastante acertada, porque nós estamos vivenciando outros momentos, onde tem a delação, onde tem tudo. Então, hoje esse atropelo, essa forma de investigação de forma ilícita é o que está se vivenciando e hoje o Congresso Nacional está se discutindo essa possibilidade de ter essa CPI para poder apurar. Doutor Cláudio, o senhor que Clóvis Boivilacqua toda hora bate na sua porta para lhe consultar, lhe pergunto, do ponto de vista do direito, há muito que ser esclarecido. A documentação que serviu de base, inclusive, para muitas das denúncias que estão aí, tem a mesma origem. Os grampos do Intercept Brasil, que foram vazados, não se sabe se diretamente por aqueles hackers que estão presos em Brasília ou outra fonte, porque não foi admitido que existem ligação entre um caso e outro, apesar de ter a Manuela Dávila, que unifica o jornalista norte-americano Greenwald e o hacker preso. Que liga, né? Que faz uma ponte. Que faz um link, isso, que faz uma ponte. Eu lhe pergunto, é o caso de se apurar tudo? Tem uma proposta aí no Congresso Nacional, que daqui a pouco vou discutir com o capitão Wagner, que quer tornar isso, quer levar isso às claras, quer tornar público, quer que as pessoas tomem conhecimento dos atos, inclusive, como as CPIs possuem força de polícia, determinar, inclusive, apurações. Sim. Que leitura o senhor faz e se é necessário? Primeiro, nós temos que entender, Alfredo, que o fato da fonte ter sido ilícita, ou seja, isso foi um hackeamento, ou seja, foi uma invasão de celular, o conteúdo, ele é revelador de uma relação
pouco republicana, eu diria, perigosa do ponto de vista das garantias constitucionais do Estado de Direito, do sistema de justiça, notadamente do juiz e do procurador. Então, quanto mais claro, né, e quanto maior controle for exercido sobre essas relações, melhor para o sistema de justiça. Então, eu acho que talvez o Congresso Nacional tenha agora um papel fundamental para justamente abrir uma CPI para esclarecer, levantar, porque aí a CPI não tem um caráter apenas judicial, ela tem natureza de inquérito, mas ela tem também um caráter político. Ela abre para a sociedade uma grande discussão, que é exatamente até que ponto o sistema de justiça brasileiro tem se pautado pelas condições mais republicanas. Até que ponto esse episódio da Lava Jato não revela um judiciário que consegue aparelhar-se para uma perseguição, talvez, de natureza até político-partidária. Bom, aproveitando a oportunidade aqui, fazer aqui um registro aqui, que não param de mandar mensagens para mim, capitão, elogiando o Taê italiano, né, dizendo que você está muito bem. Personal style hoje foi a dona Daiane. Personal style hoje foi a dona Daiane. Daiane, você está de parabéns aqui, é só elogio. O mínimo que chamaram foi de gatão. Eita, rapaz. Ela não vai gostar disso aí, não. Ela não vai gostar disso aí, não. Dia desse eu estava vendo nas redes sociais, a esposa dele fazendo propaganda, não foi? Pois não faz a propaganda, não. Depois... Olha, eu estou só... Não é querendo fazer confusão, eu estou só reproduzindo o que estou lendo. Um beijo, Daiane. Ainda bem que ela está ocupada, não está assistindo, não. Mais tarde não deixa ela ver a reprise, não. Alfredo, na verdade, eu queria entrar no assunto também e fazer um debate aqui mais isento, né? Eu acho que hoje a discussão está muito partidarizada. Para os adversários e inimigos políticos, hoje... Tem só adversário político, não. As pessoas tratam até como inimigos. Para os inimigos, podem fazer o que for para colocar atrás das grades. Para a gente, não. Para a gente tem que ser só o que a lei prevê. Basta a gente ver, por exemplo, aquele caso do Queiroz. O caso do Queiroz, lá no Rio de Janeiro, merece uma investigação precisa, urgente. Infelizmente, a gente está vendo a coisa deixar de fluir. Certo? Então, independente de ser esquerda ou direita, a lei tem que ser aplicada. Independente de ser aliado meu ou adversário meu, tem que ser a mesma regra, não podemos ter regras diferentes. Eu que fui vítima de um grampo telefônico, você imaginar, você colocar um computador na sua frente, que o notebook escutava você conversando com a sua esposa, estava falando da Daiane, conversando com um amigo seu. Você imagina que as pessoas estarem escutando por aí, inclusive de forma ilegal. Então, não coloque a referência do Alberto Youssef, que é de fato um criminoso, que já tem eu coloquei foi a delegada. Não, é isso que eu estou dizendo. É diferente. Então não vamos colocar, porque o cara é criminoso, que a gente pode cometer qualquer delito para aumentar a pena dele ou para punir com mais rigor. Não, porque a gente pode ser vítima também desses abusos. Não, e eu não concordo com o hackeamento, inclusive não concordo com as práticas de Estado. As outras estão previstas na criminologia comum. Então, sim, sem dúvida. Prenda quem for. Inclusive, se o Supremo tivesse reprimido os abusos da Lava Jato, porque tiveram muitos abusos, inclusive de grampos. Sim. Eles não teriam depois que abrir o presidente da República, na época que ela era presidente da República. Eles não teriam que abrir um inquérito como abriram para proteger a própria instituição. Vamos falar um pouquinho da condução coercitiva, Alfredo. Você se imagina, você nunca ser notificado pela justiça para ser ouvido e de repente chega aqui a polícia te arrasta, para ser ouvido. Peraí. Há necessidade de fato disso? Então, vamos pensar a gente... E chegando lá, ainda você pode dizer, eu quero resguardar meu direito de ficar calado. Quer dizer, arrasta para ficar calado, só depois libera. Só para constranger. Só para constranger. Mais uma coisa, o Congresso Nacional está também debruçando com outra bomba, que é a Lava Toga. Isso. Um problema gravíssimo. Dizem que, por exemplo, o filho do presidente, o senador, que está relacionado à história do Queiroz, quer ouvir falar de tudo, menos em emparedar o STF. Acho também que o STF precisa ser investigado. Gilmar deu uma declaração ontem dizendo que é inconstitucional a investigação ao STF, de forma nenhuma. Só lembrar ao senhor ministro que o poder originário é do povo, mas tem como representante o Congresso Nacional. E a Constituição que o STF defende é outorgada pelo Congresso Nacional.
Então, o STF está abaixo da Câmara dos Deputados, está abaixo do Senado Federal, porque são eles que fazem as leis. E aí, ele não pode simplesmente dizer, é inconstitucional de jeito nenhum. Inconstitucional é impedir que o STF seja investigado. Qual é a leitura que o senhor faz da investigação e da necessidade da investigação? Até porque, Alfredo, se o STF não tem nada a esconder, por que tanto receio dessa CPI? Eu acho que a CPI precisa ter um objeto, né? Eu acho que a grande discussão é essa, certo? Não dá para assinar uma CPI para investigar o Estado do Ceará. Espera aí, o que do Estado do Ceará vai ser investigado? Qual é o fato? Qual é a evidência? Então, a gente precisa ter um fato. O que vai ser investigado do STF? Qual é o fato que precisa ser apurado? A partir da determinação desse objeto, não há qualquer impedimento de que se instale essa CPI, seja no caso da Vaza Jato, como você citou, seja no caso da Lava Toga ou em qualquer outra circunstância, porque hoje a gente está preocupado, inclusive, com essa questão de abrir muita CPI e virar pizza. Porque já há um descrédito muito grande da população com comissão parlamentar de inquérito, que muitas vezes não dá em nada. Então, que nós temos, de fato, um objeto para ser investigado e, se comprovada qualquer irregularidade que haja a punição devida. Bom, senhores, o programa chega ao fim. Vou pedir para você que está em casa nos acompanhar nos flashes durante a programação, às 2 da tarde, às 4 da tarde, 6 da noite, e a representação às 8 da noite do nosso programa, que está sendo levado ao ar agora. E neste momento você continua aqui na sequência, acompanhando o programa do Bosco Farias, apaixonado pelo futebol. Forte abraço, até amanhã, obrigado a todos. Até amanhã, um abraço.